Pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar aqui de um tema muito especial. Eu sou o pastor Daniel Nascimento, juntamente com Débora Nascimento. Nós vamos tratar aqui hoje sobre Adventismo e Satanás como bode expiador de pecado. Ok? A Débora vai fazer algumas leituras, mas desde já eu peço a você que comece a compartilhar esse vídeo, deixa seu like, compartilha, irmãos. Compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas que você puder, ok? Dá um trabalho, né, Débora? Danado fazer esses vídeos. Se a gente pudesse mostrar a vocês aqui na biblioteca, a bagunça que tá, né? Para fazer um vídeo desse, de muito livro, esse vídeo de hoje mesmo envolve muita leitura técnica hebraica, muita coisa. Então eu peço a vocês que ajudem a gente, irmãos, ao canal crescer. Se inscreve, amém? Se inscreve no canal. Dá um jeito aí de trazer pelo menos outra pessoa aí. E você que é daqui de Lafayette, desde já te convido amanhã, é domingo, né? 19 horas da noite, nós estamos com a maior concentração, assim, o maior estudo, não em pessoas, tá? Mas em quantidade de estudo, sim, sobre seitas e heresias, né, Débora? A gente está estudando tem uns 3 meses? Acho que vai estar uns 3 meses. Nós não entramos ainda na primeira seita, né? Não. Não entramos. E eu convido você, a gente ainda não entrou. Em 3 meses nós ainda não conseguimos entrar na primeira seita. Estamos ali estudando sobre o aparato todo ali das seitas, tudo isso, o que leva uma seita, por que se aderem a seitas. Tal. Então a gente está ali, irmão, já tem 3 meses estudando, não conseguimos entrar ainda no conceito de seita, aquilo propriamente dito, estudar as seitas. Estamos estudando a fenomenologia das seitas, né? Então, se você está aqui em Lafayette ou na região, querendo ir na nossa igreja, o endereço da nossa igreja sempre fica aí na... Como é o nome disso aqui? Descrição do vídeo, isso mesmo. Ok? Vamos lá, Débora, é com você agora. O nosso polígrafo de hoje a gente vai tratar sobre Adventismo e Satanás como bode expiador de pecados. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Levítico capítulo 16, versículo 8 ao 10. Segundo os textos sagrados do livro de Levítico, todos os pecados do povo eram absolvidos pelo santuário, pois todo o santuário, bem como todos os rituais ali feitos, eram chamados de leis cerimoniais, que apontavam diretamente para a pessoa e o ministério de Jesus Cristo. Dessa forma, não importa o que ocorresse ali no tabernáculo, tudo era sobre a pessoa de Cristo, e nada poderia fugir a este critério, como está escrito: esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 17 e Hebreus capítulo 8, versículo 5, Hebreus capítulo 9, versículo 9, 23, 24 e 26. Sendo assim, cremos que Cristo, uma única vez, ofereceu um sacrifício mostrando que todo aquele ritual, desde a expiação do pecado até a lavagem do sacerdote, até mesmo os pregos batidos no chão do deserto para sustentar a tenda, tudo representava Cristo e nada além disso. Porém, para satisfazer as suas carências bíblicas de uma doutrina translocada, de um certo juízo investigativo, os adventistas do 7º dia se apropriaram de algumas crenças judaicas pós-exílio babilônico e estão tentando de forma assoberbada afirmar que Satanás faz parte do escopo da expiação do pecado. Mas que história é esta? Levítico afirma mesmo que Azazel é um demônio e ele deveria levar o pecado dos remidos em Cristo nele? Ora, se Azazel tiver mesmo um bode para ele, então não deveríamos supor que ele também estava sendo cultuado no tabernáculo? Vamos agora colocar a doutrina da expiação adventista em nosso polígrafo. Eu vou ler para os irmãos as perguntas que eu irei fazer do 1 ao 6. Eu vou ler todas de uma vez, né? Para eles poderem ter uma ideia das perguntas que você fez. Primeira pergunta, o que é expiação? Segunda, de onde veio a ideia de Azazel? Terceira, os adventistas falam mesmo que o bode é o diabo
e o pecado é colocado sobre ele? Quarta, qual a dificuldade de se acreditar nisto? Quinta, então podemos dizer que os adventistas creem que o diabo tem participação em sua salvação? E sexta, qual o real sentido dos dois bodes? Eu vou fazer agora a primeira pergunta que vai dar início ao nosso polígrafo. Primeira, o que é expiação? Ok, vamos lá para o que é expiação. Eu conto ou você conta que esse vídeo é em 2 vezes? Em 2 partes, é. Irmãos, esse vídeo, de fato, queridos, vocês não têm noção o tanto de estudo, de complexidade que é para se montar um vídeo desse. Só quem faz mesmo, quem faz vídeo muito detalhado, né, Débora, que vai entender mais ou menos a complexidade que é. E ainda mais que a gente grava com telefone, né? A gente não tem uma câmera. Se vocês tiverem uma câmera aí e quiser dar de presente a gente, fique à vontade. Aí sim, a gente conseguiria gravar aqui horas, né? Que o telefone nosso ele é bem modesto, então no máximo aí ele tem 40 minutos, às vezes 35, não é? Para poder gravar nele, então não tem mais do que isso. Se você tiver uma câmera aí e quiser doar, fica à vontade, não tem perigo nenhum. Entre em contato comigo, o WhatsApp tá aí, tá? Mas nós vamos ter que fazer 2 vezes, irmão, justamente por isso mesmo, que o nosso meio de gravação ainda é muito pouco, ainda é muito pequeno. Mas, dito isso, vamos lá. Essa é a parte 1, a parte 2, próxima sexta-feira. O que é expiação? Você leu aí alguns textos, bem interessante. Eu gostaria que você relesse, se você encontrar aí, o texto de Colossenses. Onde Paulo vai dizer aqui, eu devo de ter uma Esses rituais? Esses rituais, exatamente. Posso ler? Pode, claro. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Veja, primeiro ponto que a gente não pode esquecer é essa introdução, e o segundo ponto é o que é expiação. Paulo está dizendo que tudo o que acontecia no tabernáculo e no templo, tudo, absolutamente tudo é Cristo. Não tem outra coisa ali, é Jesus. Tá? Partindo dos pressupostos aí dos textos de Hebreus que você citou, também vai dizer que tudo se cumpriu em Cristo. Tudo se cumpriu em Cristo. Tá? Essa é a primeira ideia aqui que a gente tem que levar em mente. A gente não pode ficar em uma outra coisa, irmão, sobre Azazel, Débora, também, é que a gente tem que partir, antes de eu explicar o que é expiação, isso não está aqui no meu script, mas eu vou improvisar, é uma coisa que você sabe que eu não gosto tanto, mas vou ter que fazer. Uma coisa interessante, é que na hermenêutica nós aprendemos assim, ao menos na hermenêutica clássica nós aprendemos assim. Nós nunca pegamos um texto complexo e partimos dele para colocar luz nas outras coisas. Se nós temos um texto complexo, nós temos que pegar os outros textos e jogar luz em cima desse. Ou seja, se existe um texto que só ele e outro nenhum fala aquilo, então nós não podemos pegar esse texto e partir dele para fazer uma doutrina. Nós temos que pegar os outros textos convergentes e jogar luz em cima dele. Então nunca é pegando o texto complexo para simplificar, é pegando os textos simples para simplificar o complexo. Você entendeu? Por isso que uma da herança da reforma foi essa, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Por isso o primeiro solo da reforma é somente a Escritura. Dito isso, vamos para o que é expiação. E esse termo expiação tem que ficar bem gravado na cabeça do pessoal, porque expiação, esse é o que está se tratando aí em Levítico. É um bode emissário que vai fazer expiação de pecado. Isso é que é complicado demais da conta. E uma outra coisa também é que as seitas, como adventista, é uma seita, tá? Não tem para onde correr, é uma seita. Eles têm um prognóstico do seguinte, não só adventista como qualquer outro. Eles escrevem umas coisas, aí depois diz, não, nós escrevemos, mas não dissemos isso. Né? A gente vê nos comentários de vez em quando temos aí, né? Nós dissemos isso não. Aí eles citam um livro deles dizendo o que ele disse. Eu digo, aí meu filho, aí danou. Então nós temos esse problema. Mas vamos para o que é expiação rapidinho. Esse vídeo vai ser um pouco técnico, mas é legal. Vamos lá. A palavra expiação, que deriva do hebraico hatar e kafrar, e do grego hilastiron, como está em Romanos 3:25.
está ligada diretamente a uma ideia básica de reparação ou resgate. Olha bem isso aqui, expiação. Geralmente esta palavra vem na conotação de alguém fazer uma reparação de uma dívida. Olha que coisa doida isso aqui já. Por aqui já temos um problema sério com esse bode ser o capeta, né? Geralmente esta palavra vem na conotação de alguém fazer reparação de uma dívida ou a satisfação de um pagamento de uma penalidade. Ainda traz nela a ideia de apaziguar pessoas ofendidas, de voltar a obter a graça de um indivíduo superior. Veja, o termo expiação também quer dizer satisfazer um pagamento, ou seja, o outro pagar no lugar do outro. Ou seja, só daqui nós temos um problema sério se Azazel for um bode do capeta, porque é o diabo pagando o meu pecado também, e não tem como... Ah, nós não dizemos isso. Disse, na entrelinha você disse. Já começa a briga daqui, já começamos a brigar com os adventistas já no primeiro vídeo, que não era nem pra gente estar brigando ainda, né? Isso ainda vai vir. Essa briga ainda vem. Mas vamos lá, só da gente começar. Com essa definição, e o versículo de Romanos 3,25, só por isso, já dava pra gente acabar o debate aqui. Só pela definição de expiação e Romanos 3,25, que diz que Cristo se fez expiação por nós, no propiciatório. Aí já lascou a ideia toda no negócio. Mas vamos lá. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, da editora Vida Nova, a partir do sentido, eles assim, a partir do sentido de couper, resgate, pode-se entender melhor o significado de kafar, ou kapar, que significa expiar mediante a um substituto. Olha bem, expiar mediante a um substituto. Existem 49 casos de tal uso apenas dentro do livro de Levítico. E nesse livro não há confirmação do uso da palavra com qualquer outro sentido. Todas as 49 vezes que aparece o termo kapar ou kafar, dentro do livro de Levítico, toda ela aparece com a ideia de expiar mediante a um substituto. Então, expiação, em termos mais simples da coisa, é um outro pagar no seu lugar. Expiou o pecado. Ou seja, um substituto te resgatou. Alguém pagou a sua dívida no seu lugar. Eu não podia pagar. Você não podia pagar, alguém veio e pagou. No meu lugar. Veja, somente, não é ignorância, irmãos, não é mesmo, mas somente esse termo aqui já deveria acabar com qualquer debate sobre Azazel. Já deveria acabar. Porque o termo que você leu de Levítico capítulo 16, Levítico, né? 16, 8 ao 10. 8 ao 10, isso. Só esse termo aí, ele é todo no escopo de, o versículo 20 ao 22 também é todo escopo de expiação. Só nesses termos aí que estão, só esse termo expiação, quando a gente define o que é expiação, acabou o debate. Não tem debate mais. Mas eles querem insistir, então a gente reinsiste com eles. Primeira pergunta, foi respondida. A segunda pergunta, de onde veio a ideia de Azazel? Vamos lá. Essa ideia de Azazel, parece que as pessoas... A gente vai ter que fazer um vídeo depois, da parte 2 desse, sobre o livro de Enoque, né? E ali também deve fazer uns 3 vídeos por causa daquilo. Porque a gente tem que fazer isso o mais rápido possível, porque está sendo uma coisa de doido, tá? Surgiu do nada a moda de novo do livro de Enoque. Vamos ler o livro de Enoque. Parece que as pessoas chegam perto de as pessoas chegam perto de mim, de você às vezes, e falam assim, né? Ah, estou lendo um livro que me deixou emocionado. Eu penso que é o livro de Hebreus que ele está lendo, o livro de Enoque. Eu digo, você leu o de Hebreus já? Não, então tá fazendo. Deus que não leu mesmo. Aí esquece, para ler o de Enoque ficar emocionado, né? Mas vamos lá. De onde veio a ideia de Azazel? Este termo Azazel vem de uma confusão verbal e também de um mito babilônico. Olha só que história de doido. Vem de dois lados esse termo. Vamos falar em primeiro plano do termo linguístico, que é legal. A confusão está no bode emissário, que aparece no livro de Levítico. Para entendermos bem os termos, os adventistas afirmam que o termo para emissário é Azazel. E que este é o nome próprio de uma pessoa, colocando assim a conotação de que existem 2 bodes emissários,
Um é para o Senhor Jeová e o outro é para Azazel, que eles consideram ser Satanás ou um demônio. Isso é os adventistas consideram, tá? Porém, para traduzir esta palavra e este texto, nós devemos entender que a palavra Azazel ocorre apenas 3 vezes na Bíblia e é justamente aqui no livro do Levítico, capítulo 16. Aquilo que eu falei no começo, você não pode pegar um texto complexo e partir dele para fazer uma doutrina. Se só aparece ali esse termo, então vamos estudar ali e vamos ver o que os outros textos falam sobre isso, porque não vai falar dele em lugar nenhum. O que se tem é variação de imagem no deserto e tal, que não vai dar o que eles querem. Você entende? Então vamos lá. Segundo o doutor, eu estava aprendendo o nome dele agora há pouco, me esqueci. Van Garmeren, eu acho que ele é certo. Van Garmeren, que é o autor da enciclopédia do Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, da Editora Cultura Cristã, volume 4. Vamos ver o que ele diz. O termo Azazel é encontrado 3 vezes no Antigo Testamento. Esse cara é um PhD em hebraico, tá? Um hebraísta, assim, violento. Um teólogo holandês, reformado, ele vai dizer assim. O termo Azazel é encontrado 3 vezes no Antigo Testamento. Todos no ritual do dia da expiação do Levítico, capítulo 16, 8, 10 e 26. E os estudiosos traduzem-nas basicamente de 3 formas. Veja. A primeira é a combinação de Z mais ZL, que literalmente quer dizer, ou seja, Ziz, Zel, que é o bode que se vai embora. Primeira tradução. Ou seja, o bode expiatório é a primeira tradução, muito antiga, bem antiga, do tempo dos hebreus no deserto, basicamente. Dizia-se que era Zenzel, que era uma palavra, 2 palavras separadas, que queria dizer basicamente isso, o bode que vai embora. Ou o bode expiatório, como está na nossa Bíblia, que é o bode que se vai. 2. Um termo que significa um lugar acidentado de difícil acesso. Olha bem como é que vai mudando as coisas aqui. Baseado na tradução de Ra-Sazi, Jub-Hazar. Um despinhadeiro escapado, ou seja, um despinhadeiro muito íngreme. E 3. Um nome próprio, ou seja, o nome de um demônio. Só que esse terceiro aqui a gente vai guardar, porque essa tradução aqui terceira, ela é bem nova. Ela não remonta o tempo do deserto. Ela remonta o tempo do pós-exílio, do exílio babilônico. Então não é uma coisa muito nova assim, no ponto de vista, se é pós-exílio, então é antigo. Sim, mas não tão antiga quanto eles querem dizer. Você entendeu? Que os adventistas assim, os hebraístas antigos diz isso também não. Os antigos mesmo diz outra coisa sobre esse assunto. Sobre isso também, o Novo Dicionário Internacional do Antigo Testamento, agora da editora Vida Nova, é muito dicionário, né? Diz assim, a palavra tem sido entendida, Azazel, a palavra tem sido entendida e traduzida de diversas maneiras. As versões antigas da Septuaginta, Simaco, Teodócio e Vulgata entenderam que indica o bode que se vai. Veja, já é as segundas versões, Septuaginta e tudo isso, que já entendem, a Vulgata, que é muito antiga, tudo isso que já entendem que quer dizer o bode que se vai. Remontando lá que são 2 palavras juntas. São dois termos. O bode que se vai. Considerando-a como 2 palavras hebraicas. Ezer, Rens, bode, e Hazal, virar-se. Veja, Res quer dizer bode e Hazal, que quer dizer virar-se. Ou seja, literalmente, se for pegar ali no escopo da palavra, o bode que se vira. O bode que se vira, Você entendeu? Ou seja, o bode que vira as costas e vai embora. Ou seja, nesse sentido. Mediante a associação, considerando-a como 2 palavras hebraicas, Res, bode, e Hazal, virar-se. Mediante a associação com o árabe Hazalá, ou Azalá, banir, tirar, ela tem sido traduzida como para a remoção total. Veja, o bode emissário, ou seja, o bode para a remoção total. Azazel é o termo de 2 palavras que não é um nome próprio, mas Rens, Hazal, ou Ex, Hazal,
ou Exazal, alguma coisa nesse sentido, mas nunca um nome próprio. Nome próprio ela é nova. Essa ideia é nova porque vai remontar o livro de Enoque. Você entendeu? Vai pegar o livro de Enoque que nós vamos falar no outro vídeo. Exatamente. Vê de onde é que vem a doutrina adventista disso aqui. E isso tudo, diga-se de passagem, a gente tem pouco tempo agora, isso tudo, diga-se de passagem, para eles reafirmar uma conversa mole de um juiz investigativo daquela, lembra o primeiro vídeo que a gente fez, que eles ficaram adivinhando o dia de Jesus voltar? Ah, sim. 1800 e alguma coisa e tal. Ok, isso tudo para eles dizer que não é raro. Aí fizeram uma doutrina doida dessa daqui. Não, meu pai. Porque isso aqui é uma loucura que não tem um desconhecimento de hebraico que não tem tamanho. Então veja bem, ainda mais isso, ainda o dicionário diz assim. A interpretação rabínica em geral, veja, agora vai falar com os rabinos. A interpretação rabínica em geral tem considerado que essa palavra designa o local para onde o bode era enviado. Um deserto, um local abandonado ao ponto elevado de onde o animal era atirado. Ou seja, emendando assim o que era dito lá no segundo do Van Garmeren, que diz que também quer dizer um lugar escapado, um espinhadeiro. Então os rabinos antigos diziam não. O bode Azazel, ou a palavra Exezal é aonde o bode vai ser jogado fora. Só isso. Não era o nome de uma pessoa própria. Nenhum rabino que tenha ali a sua ideia formada vai dizer que isso era um lugar que era para se jogar alguém fora. Não tem isso em lugar nenhum. Aliás, me perdoa, não vai dizer que é um nome próprio, e sim que é junção de duas palavras, e não um nome próprio para designar um demônio do espaço, um demônio do deserto. Tal, igual tu falou, vira e vai. Igual que vira e vai. Só isso, que é o nome, literalmente, Ezel, ou Exazal, ou Rezazal, alguma coisa assim, Rez, bode, Razal, viraça. Só isso aqui. Então, dito isso, vamos ver aqui se vai dar tempo. O tempo correu assim, olha a impressão minha que esse negócio está errado aqui. Acho que correu mesmo. Correu mesmo, né? Então, seguindo as tradições mais antigas, ficamos com um termo que é mais plausível que os melhores, que o melhor se encaixa no contexto do culto e do tabernáculo. A gente tem que ficar agora com o mais plausível aqui do termo. Aonde vai se encaixar melhor no culto do tabernáculo. Veja, um demônio ali não tem nem condição de ter. Um diabo ali se representado não tem a menor condição disso. Então, segundo as tradições mais antigas, ficamos com um termo que é mais plausível e que melhor se encaixa no contexto do culto do tabernáculo, que é a afirmativa de que Azazel não é um nome próprio, e sim um termo de junção de duas palavras que quer dizer o bode que se vai. Ou também não temos dificuldade com a segunda tradução, que é quase a mesma da primeira. Mas a terceira posição, ela remonta aos tempos do hebraico, mas a terceira posição, ela não remonta aos tempos do hebraico arcaico e vem invernizada por heresias letais que contradiz o próprio texto de Levítico. Sobre a ideia de Azazel ser um demônio ou o diabo, as implicações para tal afirmativa é um desastre total, tanto para o texto imediato quanto para a subsistência do próprio Antigo Testamento. Mas vamos lá que nós temos 8 minutos por aqui ainda. A nossa terceira e última pergunta para encerrar o vídeo, porque a 4 e a 5 e a 6 vai ser para a parte 2. Eu achei que dava para fazer, não deu. Vamos lá. Terceira pergunta. Os adventistas falam mesmo que o bode é o diabo e o pecado é colocado sobre ele? Veja, como a gente falou aqui das seitas, tem essa dificuldade de que falei, mas não falei. Vamos pegar doutrinas fundamentais das Escrituras. Escrito pela editora, editado pela Adventista. Eles dizem assim, eles vão citar Levítico 16, 5 ao 8, eu aconselho você a ler aí. Aí eles falam assim, no livro deles, não é meu, não foi eu que escrevi isso aqui não. Vou mostrar o livrinho aqui deles, rapidinho, para depois dizer, tá citando de orelhada. Livro de vocês, tá? Não sei se vai dar para ver, vou botar bem pertinho assim de vocês, olhem bem aí, tá? Editora, bem pertinho de vocês aqui, ó. Editora Casa Adventista, tá? Diz assim, rapidinho, 5 minutos. O termo hebraico que corresponde ao bode emissário é Azazel. Eles dizendo, é usado como nome próprio.
e segundo a opinião dos mais antigos hebreus e cristãos, nós vimos aqui que isso é mentira, não se sustenta, refere-se a Satanás ou ao anjo que se revoltou e persistiu em rebelião e pecado. Depois de haver feito expiação pelo povo no lugar santíssimo, que fazia então o sumo sacerdote? Uma pergunta, que esse livro aqui é de pergunta e resposta, tá? Aí ele diz assim, Levítico 16, 20 ao 21, ele cita, e agora é que vai, ele diz assim, ó, a oferta do bode do Senhor purificava o santuário. Por essa oferta, os pecados do povo, os pecados do povo transferidos para ali durante o ano, eram em tipo expiados, mas por essa oferta não ficavam liquidados nem destituídos. Olha bem isso aqui. Se o primeiro bode representava Cristo, então Cristo sozinho não tira o pecado do pecador, não. Tem que ter o segundo bode, que é o capeta. O bode emissário, que simbolizava Satanás, o grande tentador e originador do pecado, era levado ao santuário e sobre sua cabeça era levado todos aqueles pecados expiados. Olha bem o perigo aqui. O envio do bode para o deserto separava para sempre do povo os pecados. Editora Casa, página 199 e a 200 do livro que eu citei aqui agora. Ou seja, eles estão dizendo por A mais B que sim, o bode emissário, um deles, o bode de Azazel, era o bode de Satanás, que quando era colocado o pecado no bode que representava, no caso dele, Jesus, aquele bode sozinho não tirava o pecado do pessoal ainda. Tinha que compartilhar o pecado ainda com o diabo, que era o bode de Azazel, para quando ele fosse expulso para fora do santuário, aí sim a consumação do pecado estava feita. Foi 100% feita. Foi 100% feita. Ou seja, aí eles assim, não, nós não dissemos. Grande conflito. Vou ler para vocês a semana que vem esse livro aqui. Ellen White. É a profetisa de vocês. É a madriarca. Eu não sei porque a Adventista não tem pastora, né? Deveria de ter. Eles têm uma profetisa, não é? Nem a Bíblia tem uma profetisa, eles têm. Eles deveriam ter pastora, não tem. Deveria ter. Mas olhe bem, tem 4 minutos aqui. Então, em termos simples, nós vamos continuar daqui, tá? De onde a gente parou, na próximo vídeo. Em termos simples, para um adventista, se tudo ali simbolizava Jesus, então o primeiro bode que simboliza Cristo, isso eles não têm dificuldade de dizer, mas o segundo simboliza o diabo. Então nós temos uma complicação doida aqui, que a outra pergunta sua seria qual depois dessa? Qual a dificuldade de se acreditar nisso? Então pronto, qual a dificuldade então da gente acreditar nisso? Vamos discutir isso no próximo vídeo. Porque a dificuldade teológica e lógica, teológica e filosófica é imensa. É imensa. Não tem como acreditar nisso aqui. Desculpa a expressão, irmão. Você que é adventista, é esforçado, tudo isso. Mas acreditar numa balela dessa aqui o cara não queimar nem neurônio mais, porque tá doido aí. Não tem nem lógica acreditar nisso. E aí os comentários que vai vir aí depois. Compartilha esse vídeo com o máximo de adventista que você puder, por favor. Tá? Faz esse favor pra gente. Vamos lá, Débora, vamos despedir, que agora a gente tem pouco tempo, né? O restante das perguntas vai ficar para a parte 2, como a gente falou. E se vocês tiverem alguma pergunta nova, pode fazer pergunta, né? Pode comentar. Comenta, pode esculhambar a gente, né? Com respeito. Desde que seja com educação. Eu não sei como se esculhamba com educação, né? Mas vamos dizer assim, né? Assim, esculhamba assim, você é um... Pode compartilhar esse vídeo, deixe seu gostei. Esculhamba igual o Gilmar. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos novos que virão no canal. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Se você quer saber um pouco mais sobre expiação, lê esse livrinho nosso aqui, ó. Um livrinho muito bom, chamado Salvos de Deus por Deus. Lê esse livro aqui, pede a gente aí, tá no WhatsApp embaixo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, querido. Foi um prazer muito grande estar com vocês. E domingo, se você não tiver para onde ir, vai para a nossa igreja, Rua Lei Benítez dos Anjos, 528, né? 528, Santa Matilde,